Amém e amém. Muito bem, amados, hoje é o 11º domingo, 11 domingos pregando na primeira carta escrita por Pedro. Irmãos, o meu sonho é que um dia percorramos toda a Bíblia e que não haja um texto dessa palavra que não tenha sido pregado do púlpito dessa igreja. Nós não podemos fugir, nós não podemos, não olhar para a palavra na sua totalidade, como sendo a palavra inspirada por Deus. Em todos os trechos dessa palavra que abrimos, e aqui a gente vem a expor, a gente é edificado, a gente é verdadeiramente abençoado. E nos 10 domingos que se passaram, olhando para a primeira carta de Pedro, eu tenho certeza de que você foi abençoado, porque eu fui abençoado. Nós aprendemos qual é a nossa posição diante de Deus. Vimos que o Senhor nos elegeu, que o Senhor nos salvou, que nós somos salvos única e tão somente pela graça e pela fé em Jesus Cristo. Vimos que após a salvação há um imperativo, o imperativo da santificação. Olhamos aqui por vários domingos e aprendemos sobre o ABC do sofrimento, de que realmente nós precisamos admitir a possibilidade do sofrimento, extrair os benefícios do sofrimento. E um dos grandes benefícios é ter em quem confiar, é poder confiar em Deus, que está ao nosso auxílio e está trabalhando em meio a todas essas provas. Irmãos, nós percorremos aqui e vimos como deve ser a nossa relação, as nossas relações sociais, a nossa relação cívica, a nossa relação laboral, a relação conjugal. Aprendemos, Pedro é riquíssimo nos detalhes, e nós vimos aqui que o princípio da autoridade e da sujeição são princípios bíblicos. E hoje, no 5º capítulo da primeira carta, Deus tem muito a nos ensinar. Pedro vai fazer uma exortação final nesse capítulo 5, e vai incluir orientações claras. Primeiro, a liderança da igreja, a liderança que Pedro chama de presbíteros. Mas nós vamos ver que não somente ele vai aqui trazer exortações claras à liderança na posição dos presbíteros, mas vai também trazer um desafio claro aos jovens, e também na vida de todos os crentes, desafios claros, precisos. Vamos aprender que todos os crentes devem viver em humildade, devem viver em estrita vigilância e oração. Então, hoje Pedro tem muito a nos ensinar nesse capítulo 5. Eu gostaria de dar como um tema hoje para a mensagem, 4 princípios para uma vida cristã vitoriosa. 4 princípios estão aqui inseridos nesse capítulo de número 5. O primeiro princípio é o princípio da liderança servidora. Sim, o que Pedro vai nos apresentar é que a liderança da igreja de Jesus Cristo deve ser uma liderança que serve, uma liderança que vem para servir. Até porque o grande exemplo da liderança da igreja local é a pessoa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, com a Bíblia aberta no capítulo 5 da primeira de Pedro, você vai percorrer comigo esses 4 princípios. O primeiro princípio, repito mais uma vez, é o princípio que envolve uma liderança servidora, uma liderança que serve. Diz assim Pedro no primeiro versículo do capítulo 5: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero, com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Pedro se dirige agora aos presbíteros, e talvez essa palavra seja uma palavra nova para você, ou talvez você já tenha ouvido falar dessa palavra em outras denominações. Por exemplo, nós temos uma igreja que se chama presbiteriana, onde o princípio do presbitério é um princípio intrínseco na organização da igreja. O que Pedro quer dizer quando ele trata de presbíteros? Inclusive Pedro se coloca como um.
Ele diz: olha, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. A possibilidade que nós vamos ver aqui, no primeiro versículo, onde os presbíteros são inseridos, é a possibilidade de que tudo aquilo que eu venho pregando para vocês, e que eu tenho aplicado aos crentes em geral, são realidade também na posição e na vida dos que são líderes. E que possibilidade é essa? A possibilidade de sofrermos. Sabe, tem muitos líderes de igrejas por aí que se colocam num patamar superior, num patamar de hierarquização, onde se colocam em um degrau a mais do que aqueles que são liderados por eles. Ah, irmãos, o que Pedro vai dizer aqui é que tantos presbíteros que estavam no meio dessa igreja perseguida, liderando eles, bem como o próprio Pedro, que se apresenta como um presbítero, juntamente com eles, também são testemunhas das aflições de Cristo, e de igual modo participantes da glória que se há de revelar. Irmãos, pastor, líder, presbítero, também sofre. Eu não tenho nada de diferente de vocês. E a primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que está aqui, eu faço parte desse script. Qualquer liderança de igreja que se coloque diante de vocês em um patamar de superioridade, vocês já devem rejeitar, porque aqui todos nós somos iguais diante de Cristo, amém ou não? É assim, o sofrimento é para todos, a possibilidade do sofrimento é para todos. O ABC do sofrimento que eu preguei para vocês, onde admitimos a possibilidade de sofrimento, inclui esse que vos fala. Nós não somos especiais, não somos diferenciados, onde há uma redoma de proteção sobre os líderes. Mas como eu disse, deixa eu explicar para vocês um pouquinho mais sobre o significado da palavra presbítero. Na Bíblia, existem 4 termos que se aplicam de igual forma aos líderes da igreja local. É claro que se eu perguntasse, os irmãos me conhecem como o quê? Os irmãos vão falar o pastor. Às vezes a gente perde até o nome, né? Ô pastor. Até as crianças às vezes me chamam de tio pastor, né? A gente perde o nome, né? Não sabe, meu nome é Joel, amém ou não? E às vezes alguém se sente até constrangido quando chama Joel, pastor. Não tem problema, pastor Joel, pastor, estamos em casa, está tudo bem, desde que você se dirija a mim com respeito, como eu me dirijo a você, de igual forma com respeito. Quando nos respeitamos, estamos em casa. Mas o que eu quero que você saiba é que existem 4 termos que se aplicam à liderança de uma igreja local. Os 4 termos são correlatos. Eles têm uma particularidade no significado da palavra, mas se aplicam à mesma pessoa. Ora, vocês vão ver algumas das cartas se referindo à liderança da igreja, chamando de pastor, como você vai ver em outras ocasiões, se dirigindo à liderança e chamando de presbítero, como você vai ver se dirigindo à liderança e chamando de bispo, como você vai ver também se dirigindo à liderança e chamando de ancião. Esse eu não gosto muito não, se você chegar ancião, né, dá a impressão que é velho, né? Mas ancião é um termo correlato, cada um deles tem um significado particular. Quando olhamos para o termo bispo, a palavra bispo, episcopos, ela tem uma conotação de supervisão, de administração. Enquanto você se refere para alguém como um bispo, é um administrador, é um supervisor. Eu, na posição de líder da igreja, preciso ocupar também essa minha preocupação, esse meu tino. Talvez esse não seja o meu forte. Como cada uma das 4 palavras tem uma conotação, e nem todos os líderes são fortes nessas 4 aplicações, a gente precisa se escorar e buscar ajuda em quem possa nos auxiliar. Então veja, o bispo é a conotação da supervisão, da administração. Quando você vê a liderança sendo chamada de pastor, está mais ligada àquela conotação do cuidado, do guia, daquele que alimenta. Lembra do Salmo 23?
o Senhor é o meu pastor. E como pastor, o que Ele me faz? Ele me guia, Ele me alimenta, Ele me dá água para beber. Então a conotação de pastor para liderança é nesse que faz o quê? Que conduz, que guia, que orienta, que tem cuidado, que dá o alimento. E no caso aqui do púlpito, o alimento espiritual. Quando você se dirige à liderança, identifica ele como presbítero. O presbítero é aquele que ensina, é aquele que exerce autoridade. Por isso que como presbítero, o pastor Joel tem essa responsabilidade de ensinar e de exercer autoridade. Mas que tipo de autoridade? Opressora? Dominadora? É isso que nós vamos ver. Que tipo de autoridade que cabe ao presbítero? E a palavra ancião, ela tem essa conotação de experiência, de alguém que realmente tem maturidade e exerce liderança espiritual por sua experiência. Por isso que Paulo, quando escreve, diz, olha, toma cuidado para não colocar ninguém na liderança que seja neófito. E o que é neófito? Que não tenha experiência. Então percebe, quando você se dirige à liderança da igreja, ora, essa liderança pode ser identificada por um pastor, na conotação de cuidado, de guia, de alimento. Ora pode ser chamado de presbítero, naquela conotação daquele que ensina, daquele que está ali, sabe, exercendo uma certa autoridade. Quando chama de bispo, é aquele que administra, é aquele que exerce uma supervisão. E quando chama de ancião é porque tem experiência, tem maturidade espiritual. Então, quando Pedro se dirige aos presbíteros, ele está se dirigindo a quem? À liderança, aos pastores que estavam entre aqueles perseguidos, como ele mesmo se coloca como sendo pastor juntamente com eles. Então, irmãos, os líderes podem ser chamados, poderiam e ainda podem ser chamados por qualquer um desses títulos, dependendo, é claro, do aspecto do ministério que está sendo enfatizado. Então, deu para entender? Não existe nenhuma relação de hierarquização. Eu sei que existem denominações que colocam hierarquia, transformando esses termos e essas formas de tratamento em padrões de hierarquia. Ah, o bispo está mais em cima, então, peraí, eu quero estar acima do bispo. Ah não, eu quero uma unção de apóstolo, eu quero que você agora me chame de apóstolo, porque eu quero estar acima do bispo. O bispo está acima do pastor, o pastor está acima do presbítero, e o ancião, coitado, né? O velho está ali, para onde der para se encaixar. Então, irmãos, não tem hierarquização. Se você quiser chamar o pastor Joel de pastor amém, se quiser chamar de bispo, eu não vou gostar muito, mas tem a conotação de alguém que administra, que supervisiona. Se quiser me chamar de ancião, aí, por favor, ainda não. Deixa depois de 15 de dezembro, aí 15 de dezembro eu faço 60, tá bom? Vou pegar o meu cartão para estacionar na vaga de idoso, aí você pode chamar o ancião Joel, tá bom? Por enquanto deixa eu gozar, ainda enquanto não sou o ancião, tá bom? Mas é claro, chamou de ancião, está destacando a experiência, a maturidade. Mas irmãos, Pedro se dirige a esses líderes, a esses pastores, e agora eu tenho que falar olhando no espelho. É difícil a gente legislar ou falar em causa própria, mas eu estou incluído nessa advertência de Pedro agora, porque o Pedrão está falando, olha, manda um recado aí para os pastores que estão no meio de vocês. Eu sou pastor e estou no meio deles aí também. E qual é o recado de Pedro para o pastor Joel hoje? É o seguinte, nos versículos 2 e 3. Apacentai. Está vendo? O presbítero apacentando. O presbítero ocupando o papel de pastor, tomando conta das ovelhas. E Deus hoje tem um recado para o pastor Joel. Apacentai o rebanho. Primeiramente, o rebanho que é de quem? O rebanho é do pastor Joel? O rebanho não é de ninguém mais, ninguém menos do que do próprio Deus. Pastor Joel, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós,
tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Irmãos, Pedro tem um recado importante para mim. Eu quero rogar a Deus que me faça digno, sabe, exatamente desse papel que Pedro destaca que os pastores precisam ter. Eu sei que eu tenho minhas limitações, eu reconheço a minha humanidade, eu reconheço a minha fragilidade. Em momento algum, jamais, eu quero me colocar diante de vocês em um papel que não seja o papel designado para um líder que foi escolhido por Deus. E aqui nós observamos nesse recado que Pedro está dando para mim, que eu preciso cuidar de vocês, e que eu preciso ter zelo e cuidado. Eu preciso ter atenção e ter de vocês a atenção devida, não de forma forçada, mas espontânea. Eu devo estar disposto de exercer o meu ministério com voluntariedade e não por obrigação. O dia que eu me levantar e sair de casa, como simplesmente achando que eu tenho uma obrigação, antes disso, eu preciso encarar como sendo um privilégio poder exercer o pastorado diante de vocês. Eu preciso fazer isso com boa vontade, eu preciso fazer isso com um desejo no meu coração de poder servi-los. Então, a primeira coisa que Pedro pede ao pastor Joel é que o meu exercício de pastorado seja com zelo e com muito cuidado. Mas em segundo lugar, o que Deus exige do pastor Joel é que haja liberalidade e voluntariedade. Eu não posso ser movido por ganância, eu não posso ser movido com o que vocês têm para me oferecer, eu não posso ser movido simplesmente por o quanto vocês podem me dar de benefícios. E os irmãos que são testemunhas de quando aqui cheguei, e desde quando aqui cheguei, eu não lhes exigi nada, eu não coloquei nenhum tipo de condição, eu não coloquei diante de vocês nenhum pré-requisito. A única coisa que eu pedi de vocês é que vocês me respeitassem minha família, minha esposa e minhas filhas. É só isso. E se eu estou aqui até hoje, irmãos, é com voluntariedade. Nunca jamais me levantei exigindo dessa igreja nada que não fosse por amor e por voluntariedade de vocês. E assim será a nossa relação até que Ele venha, ou até que vocês digam: chegou o seu tempo, pastor. Eu não tenho nenhum vínculo aqui, onde, sabe, eu tenho uma prestação de contas a vocês e vice-versa. Nada nos prende, senão o amor e a responsabilidade e o espírito de lhe servir. E assim será até que Ele venha. Não existe relação empregatícia. Eu não sou funcionário da igreja, não sou patrão de vocês, e vocês não são os meus patrões. Mas nós temos uma relação de irmandade e de respeito, porque Deus me colocou aqui como um líder nessa igreja, ocupando seja o bispado, seja como presbítero, seja como ancião, ou seja como pastor. Por isso, irmãos, que o recado que Pedro tem para mim é que eu sirva nesse ministério que me foi confiado com disposição e com alegria, cuidando do rebanho que não é meu, mas é de Deus, sem impor nada, sem obrigá-los a nada, mas servindo a vocês da mesma forma como Cristo, o pastor, o sumo pastor, fez durante toda a sua vida. E eu estou aqui para servi-los, porque esse é o meu papel. Amados irmãos, a liderança cristã não deve ser autoritária,
mas sim marcada pela humildade e pelo exemplo. O dia que eu não for mais um exemplo positivo para vocês, o nosso vínculo termina. E vocês não devem se constranger diante disso. O dia que o pastor Joel não for um bom exemplo, o dia que a minha vida não for marcada como uma vida que vocês possam imitar, a nossa relação termina, porque eu não sou mais digno de estar diante de vocês. Por isso que eu não tenho medo, eu não imponho, eu não quero usar de força, mas de uma relação aberta com vocês, onde haja sempre essa sinceridade de ambas as partes. Paulo sempre dizia: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Irmãos, o dia que eu deixar de imitar a Cristo, eu já perderei a minha autoridade diante de vocês. Então, a única coisa que eu peço a vocês é o amor, é o carinho, é o respeito. E se assim for, irmãos, louvado e bendito seja o Senhor. Contem comigo, com meu cuidado, com meu zelo, com a minha dedicação, em sempre do púlpito dessa igreja, pregar a verdade, e única e tão somente a verdade. Nós temos vivido tempos, irmãos, de tremendo abuso de liderança dentro do meio evangélico. E eu estou falando de assédio moral, e eu estou falando de assédio até sexual. Quantos escândalos dos púlpitos das igrejas. Irmãos, eu não estou aqui para simplesmente abusar de um poder, para usar de autoritarismo. Nós estamos aqui, irmãos, para caminharmos juntos rumo ao prêmio final da glorificação que um dia teremos e receberemos da parte de Deus. Hoje, pastores que são chamados a cuidar do povo de Deus com dedicação e disposição, estão fazendo-o por obrigação ou estão fazendo-o com abuso de autoridade. A minha autoridade vem do Senhor e não deve ser usada jamais para oprimir, mas para edificar e para cuidar. Por isso eu digo para vocês, fujam de qualquer liderança, de qualquer pastor, de qualquer bispo, de qualquer presbítero, de qualquer um que se levantem. Vocês têm que me obedecer, porque eu estou dizendo, eu sou a voz de Deus. Não levante a sua voz contra um ungido do Senhor. Tem líderes hoje querendo ganhar o respeito pelo autoritarismo. Rejeitem, fujam. O dia que pastor Joel subir no púlpito dessa igreja, querendo que vocês corram a vida cristã, porque eu estou exigindo isso de vocês, ou obrigando, ou retaliando, ou cortando benefícios, ou usando de qualquer artifício de força humana para constrangê-los, eu não sirvo mais para estar no púlpito dessa igreja. Fujam de lideranças abusivas. Está cheio aí por fora. Está cheio de opressores, está cheio de pastores que não honram o título de pastor, obrigando, abusando, aliciando, assediando, acabando com vidas. Isso está cheio diante de nós. Eu uso uma frase de John Stott: a autoridade cristã é exercida com maior eficácia quando se parece menos com a autoridade do mundo e mais com o serviço de Cristo. Amém? É assim. Não é nada parecido com a autoridade dos homens, mas algo lembrado com o serviço de Cristo. O pastor não tem domínio sobre as ovelhas. O pastor não tem nada mais senão a responsabilidade de guiá-las e guiá-las no caminho da verdade. E se assim fizermos como líderes, nós seremos recompensados. E eu almejo por essa recompensa. A recompensa está no versículo de número 4. E quando aparecer o sumo pastor,
alcançareis a incorruptível coroa da glória. Amém? Eu quero um dia me encontrar com o meu Salvador e ser digno de receber dele a coroa da glória, porque bem o servi, porque bem servi-o na tarefa que me foi designada. Portanto, hoje, o primeiro princípio que Pedro nos apresenta é o princípio de uma liderança servidora. E se você quer ser líder nessa igreja, junto com o pastor Joel, você vai ter que ser alguém disposto a servir, a dar a sua vida uns pelos outros. Irmãos, em segundo lugar, há um segundo princípio. E esse princípio é tratado nos versículos 5, 6 e 7. É o princípio da humildade e da inteira dependência de Deus. Olha o que diz Pedro nos versículos 5 a 7. Primeiro ele começa dando um recado aos jovens. Tem jovem aqui? Tem? Tem jovens aqui? Tem ancião aqui? Está vendo? Ele não quer nem se... Agora jovem, sou jovem, né? Sou jovem. Beleza. 5, olha o que diz o versículo 5. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos. E ancião aqui pode ser na conotação da liderança, porque lembra, pastor pode ser chamado de ancião, de pastor, de presbítero ou de bispo. Mas também aqui, como sendo os mais velhos, os que têm mais experiência. Você que com alegria disse, sou jovem, o que a Bíblia está dizendo para você, jovem, é que você precisa estar sujeito aos anciãos. Você precisa ser uma pessoa que respeite os mais velhos. Aqui você, quando olhar para aqueles que têm as cãs, sabe o que são cãs? Cabelos brancos, mesmo que pinte, mas se seja mais experiente, a que você os honre, a que você os respeite. Irmãos, nós vivemos num tempo de desrespeito. Eu me lembro da minha época em que ser professor, eu não sei se quantos professores tem aqui? Professores, isso. Eu não sei se vocês viveram a boa época de ter alunos que os respeitem, ou se você hoje estão vivendo a época em alunos que os afrontam e os desrespeitam, não os tratam sequer com o respeito humano. Na minha época a gente respeitava os mais velhos, a gente pedia bênção para pai e para mãe. Quem pedia bênção para pai e mãe aqui? Bença pai, bença mãe, não era assim? Agora hoje em dia, cara, e vai você não satisfazer o desejo do pequeno ou da pequena, e você vai sofrer o quê? O revés. Então, amados irmãos, está aqui, jovem, seja sujeito aos mais velhos. Talvez aqui, o Pedrão escreveu essa palavra direta aos jovens, porque os jovens talvez são um pouco mais rebeldezinhos, não é? Um pouquinho mais revoltadinhos, um pouquinho mais pretensos donos de seus narizes. Então Pedro está falando, olha, baixa um pouquinho a bola, jovens, e honre e se sujeitem um pouco mais aos mais velhos. E nisso inclui eu, que sou mais velho do que vocês, tenho idade para ser pai de vocês. Quando eu disse para vocês que estava ali olhando para o João hoje, eu estava vendo como se fosse um filho meu. Então, jovens, respeitem os mais velhos. Mas todos nós, aqui Pedro continua falando no versículo 5, sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Lembra? Recortezinho da mensagem 6. Se você não se lembra da mensagem 6, vai lá depois no YouTube da igreja, na playlist da primeira carta de Pedro, e vai lá encontrar na mensagem 6, quando nós falamos das relações de sujeição. Lembra, naquela ocasião, naquele domingo, eu li para vocês Tiago 4,7, quando Tiago diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Naquela ocasião eu citei uma frase de John Piper, quando aceitamos a autoridade de Deus em nossas vidas, descobrimos que seus mandamentos não são pesados,
mas são um caminho para a nossa alegria. Amados, o princípio de autoridade e o princípio de sujeição são bíblicos. Por isso que o grande teólogo Tozer já dizia: a chave para uma vida cristã vitoriosa está na submissão completa à vontade de Deus. Quando nos submetemos a Ele, permitimos que Ele trabalhe através de nós para cumprir os seus propósitos, amém? Por isso, jovens, sejam mais humildes, sujeitos aos mais velhos. Mas todos vocês, meus amados irmãos em Cristo, não se esqueçam que todos nós devemos nos sujeitar uns aos outros, ou seja, respeitarmos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros. Essa é a nossa responsabilidade e que Pedro mais uma vez chama a nossa atenção. Por isso que no final do versículo 5 ele diz: revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E consequentemente no versículo 6, Pedro encerra essa parte dizendo: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Sabe, quando a Bíblia diz para nós buscarmos a humildade e humilharmos-nos a nós mesmos, humildade não é pensar menos de si mesmo. Humildade não é pensar menos de si mesmo. Não é autopiedade, não é autocomiseração, não é se achar o pior dos piores. Não, humildade não é pensar menos de si mesmo, mas humildade é pensar menos em si mesmo. Não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar menos em si mesmo. Baixa um pouco tua bola, porque tem gente que só pensa nele, em si mesmo. As coisas só dariam certas se eu estivesse lá. Tudo que é de bom gira em torno de si mesmo. Eu sou o cara, eu sou a mina, eu sou o que sou. Para. Humildade não é pensar menos de si, mas é pensar menos em si. Pegou? Então, estaremos dispostos a nos submetermos uns aos outros se nos revestirmos de humildade, que é a chave para estarmos debaixo da graça de Deus. E a Bíblia diz que a seu tempo nós seremos exaltados. Quer ser exaltado por Deus? Humilhe-se a si mesmo, porque a soberba precede a ruína, mas o coração dos humildes é a preparação para as grandes vitórias do nosso Deus. Por isso, amado, encerramos esse segundo princípio que eu disse para vocês, que é o princípio da humildade e da inteira dependência de Deus. É como diz o versículo 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós, amém? Em momentos de preocupação, em momentos de ansiedade, nós devemos confiar e confiar plenamente em Deus, entregando-lhe todas as nossas preocupações. Imagina aquela criança pequena, imagina o teu filho pequeno, o quanto ele confia em ti, pai, mãe, o quanto ele confia que você vai suprir as necessidades dele, o quanto o teu filho descansa quando está em seus braços. Você que é mãe, que teve a graça e a bênção de acolher, de amamentar, não tem olhar mais terno do que o olhar do bebê, a troca de olhares entre a mãe e o bebê, a confiança plena que tem, e o menino vai crescendo, a menina vai crescendo, e confia que o pai sai de casa, e que vai trazer o sustento, que vai trazer a provisão. Então, da mesma forma que a criança descansa na provisão dos seus pais, nós precisamos descansar na provisão que vem do nosso Deus. Descansa no Senhor, lança sobre Ele a tua ansiedade, e tenha certeza, Ele terá cuidado de vós.
Spurgeon, uma certa vez, disse que confiar em Deus em tempos difíceis é a maior demonstração de fé. Não é a ausência de medo, mas sim a coragem de seguir em frente, sabendo que Deus está no controle. Não é não ter medo, mas é saber que eu posso seguir adiante, porque Deus está no controle. Confia, Deus está no controle de nossas vidas. Lance sobre Ele a tua ansiedade. Chegamos ao terceiro princípio. O primeiro princípio é o princípio de uma liderança, o quê? Servidora. O segundo princípio é o princípio da humildade e da inteira dependência de quem? De Deus. O terceiro princípio é o princípio da vigilância e da resistência ao diabo. Vigia mais uma vez, hein? A semana passada nós vimos a vigilância, a sobriedade sendo chamada a nossa atenção. E mais uma vez Pedro vai encerrar a sua carta dizendo nos versículos 8 e 9 o seguinte: sede sóbrios. Alerta. Você precisa estar desperto, irmão. Não vacila, não brinca. Sede sóbrios. Vigia. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar. E como é que a gente vai vencer a batalha? Está no versículo 9. Ao qual o quê? Resistir. Resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. O que Pedro está querendo nos dizer é que nós devemos estar constantemente alertas, vigilantes, preparados para enfrentar as tentações e todos os ataques do inimigo. Devemos reconhecer, irmãos, que nós estamos enfrentando uma batalha e uma batalha espiritual. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas a nossa luta é contra as hostes da maldade que estão aí nos lugares celestiais. O diabo está rodeando, o diabo está bramando, o diabo está espreitando e está querendo encontrar uma brecha na tua vida para poder tragar. Então Pedro está dizendo: meu amado, não esqueça desse terceiro princípio, é o princípio da vigilância, e não somente da vigilância, mas da resistência. E da resistência a quem? Ao diabo. Resista ao diabo, resista e ele fugirá de vós. Da mesma forma que um guarda que vigia durante a noite, a sentinela, que está esperando a sua rendição, quem sabe, está preocupado, está alerta, está vigiando, está ali percebendo qualquer movimentação estranha. Da mesma forma que a sentinela, que o vigia, que o guarda não pode cochilar, você não pode cochilar na tua vida cristã. Não dê brechas ao diabo, porque da mesma forma que o guarda não vacila, tu não podes vacilar. A tentação tem o poder de nos destruir, mas a vigilância e a oração têm o poder de nos livrar. Vigia e ora. Vigia e ora. 3 princípios nós vimos, e agora vamos para o quarto. É assim que Pedro vai terminar o 5º capítulo da carta que ele escreveu. Então o primeiro princípio é que eu preciso atentar que toda liderança dentro da igreja local tem que ser uma liderança servidora. Que Deus nos faça servos, amém? Mais servos, mais de Deus, menos de nós. Mas em segundo lugar, nós vimos que tem um segundo princípio, que é o princípio da humildade. Não seja soberbo, a soberba precede a ruína. Princípio da humildade e da inteira dependência de Deus. Mas o terceiro princípio é o princípio da vigilância e da resistência. Resistência a quem? Ao diabo. E se resistirmos firmes na fé, a gente sabe que o diabo fugirá de nós. Louvado e bendito seja o Senhor. E o quarto e último princípio está no versículo 10. É o princípio da promessa que Deus nos dá de uma recompensa. Irmãos, tudo isso
a gente tem que saber que ao final de tudo virá uma recompensa. Olha o que diz aqui. Pedro encerra a sua carta com uma palavra de esperança, lembrando aos crentes que Deus dará. E dará o quê? Vitória. Olha o versículo 10. O Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, é Ele mesmo quem? Deus de toda a graça, Ele mesmo quem? Jesus e Deus, que nos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e estabelecerá. Irmãos, tem uma promessa, fica firme, exerça uma liderança servidora. Meu amado irmão, seja humilde e dependa inteiramente de Deus. Não se esqueça, vigie e resista ao diabo, e o Senhor te recompensará. É Ele mesmo que vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Em meio a todo o sofrimento e as provações, nós podemos estar certos de que Deus é fiel e Ele vai cumprir todas as suas promessas. E a gente poderia pegar um exemplo de um atleta. O atleta, ele tem que treinar arduamente para uma competição. Ele enfrenta dor, ele enfrenta cansaço, ele enfrenta desafios, mas o atleta permanece firme, porque ele sabe que ao final virá a vitória e valerá a pena. Nós vibramos muito nas últimas Olimpíadas com a Rebeca Andrade. Lembra da Rebeca? A maior medalhista de todos os tempos, representando o Brasil. Mas você sabe qual é a rotina de Rebeca Andrade? Eu fui pesquisar. E Rebeca Andrade treina 6 vezes por semana. Ela treina de segunda a sábado. E sabe quantas horas Rebeca Andrade treina por dia, nesses 6 dias? Entre 7 e 8 horas. Você imagina quantas vezes ela repete o mesmo exercício? Quantas vezes ela luta com cansaço e com desgaste? Mas quando a gente persevera, quando a gente permanece firme, a recompensa vem. E a recompensa para ela veio em subir no mais alto do pódio, receber a medalha de ouro e ouvir o hino nacional sendo tocado. Você acha que tem prazer maior para um atleta? Valeu ou não valeu a pena todo o esforço? Então, meu amado irmão, esforce-se. Tem uma recompensa. E a recompensa não é uma medalha de ouro. A recompensa é a coroa da glória que o Senhor, justo juiz, tem reservado para todos aqueles que estão dispostos a permanecer firme, a ser uma liderança servidora, a continuar sim com humildade, não dependendo de si, a continuar firme, resistindo ao diabo, sabendo que do Senhor virá a recompensa. Irmãos, mas quando a recompensa vier, não será para nossa própria glória, mas será para a glória daquele que é merecedor de toda a honra e de toda a glória. É o que Pedro diz no versículo 11: a Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. E você pode dizer amém. A glória de Deus é a nossa maior recompensa, e em suas promessas encontramos a força para perseverar. Concluo com os 3 últimos versículos. Depois de Pedro passar os 4 princípios para uma vida vitoriosa, aí Pedro faz as considerações finais. Vai pedir por Silvano, e é aqui que nós descobrimos então que Pedro possivelmente ditou a carta e Silvano foi quem escreveu. Vosso fiel irmão, como cuido, escrevi brevemente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. Ele também pede por vossa coeleita em Babilônia, que vos saúda, e também pede por seu filho na fé, chamado Marcos. E aí no versículo 14,
vem a saudação final. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Sabe o que era o ósculo? Um beijo de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, concluo essa série de mensagens na primeira carta de Pedro, dizendo que Pedro faz uma exortação final, incluindo orientação para a liderança, para os jovens e para a igreja em geral. E nessa pedagogia de Pedro, nessa sua primeira carta, a gente encerrou vendo 4 princípios. Que você saia daqui disposto, em nome de Jesus, a honrar esses 4 princípios. Quer ter uma vida vitoriosa? Primeiro, o Senhor espera que a liderança seja servidora. És líder? Anseias ser líder? A que você possa ter a disposição de servir. Porque o nosso Senhor, que é o nosso exemplo, veio para servir. O segundo princípio é o princípio da humildade e da inteira dependência de Deus. Na frase, sujeitai-vos e sujeitai-vos com humildade. O terceiro princípio é o princípio da vigilância. Vigia, meu irmão. Mais uma vez, vigia. Não brinca com a carne. Não brinca com os teus desejos. Não brinca. Vigia. Mas não somente vigie. Resista ao diabo. Sede sóbrios e vigiai. E o último, o quarto princípio, é o princípio da promessa que nós temos, da recompensa em nosso Deus. Ele mesmo aperfeiçoará, confirmará, fortificará e estabelecerá. E a Ele seja toda a honra e toda a glória, hoje e sempre. Amém. Fecha seus olhos. Onde é que você está falhando? Qual dos 4 princípios tem sido aquele que você tem vacilado e falhado? Talvez você está querendo ser bajulado. A Bíblia diz que não há maior privilégio do que o de servir. Por isso, se a tua falha está no princípio da liderança servidora, coloque-se hoje diante de Deus. Você está falhando na tua soberba? Você está se achando mais e pensando mais de si? Pense menos. Pense menos em si e não de si. Talvez você está vacilando. Você não está vigiando. Você não está sendo sóbrio. Quer a recompensa? Quer de fato a recompensa do Senhor? Então coloque esses princípios em prática na tua vida. É Ele mesmo quem a aperfeiçoará. É Ele mesmo quem te confirmará. É Ele quem te fortificará e te estabelecerá. Pai, cubra o teu povo hoje com a tua graça. Aprendemos tanto, ó Deus, nesses domingos que se passaram. Como Pedro nos levou a uma jornada de crescimento na graça e no conhecimento. Nós queremos hoje terminar essa série de mensagens na primeira de Pedro, com o nosso coração aberto diante de Ti. Nos ajuda a Te servir com mais integridade, a servirmos com alegria, com liberalidade, com ânimo, com alegria. Ó Deus, menos devemos pensar em nós mesmos e mais em Ti. Nos ajuda, Senhor, a vencer a nossa soberba. Nos ajuda na nossa caminhada na humildade. Pai, nos ajuda a sermos mais vigilantes e sóbrios. Ó Pai, queremos aguardar a recompensa. Que sejamos dignos da recompensa, porque em Ti confiamos e a Ti servimos
Portanto, a Ti toda a honra e toda a glória, hoje e sempre. Amém.